Não se esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilhe. Juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte. Olá, tripulantes, tudo bem? Aqui é o JZ, esse é meu amigo Bruno. Olá, bem-vindos a mais um episódio das reviews de Star Trek, a série clássica. E hoje contando The Apple, o fruto proibido. E antes de mais nada, não esqueçam de se inscrever no canal, curta e compartilha, juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte, ok? Lembrando que esse vídeo vai ter spoilers, não tem como evitar. Todas as opiniões aqui são minha e do Bruno. Você pode deixar a sua embaixo nos comentários, sempre com respeito, ok? A gente tem um monte de outras playlists no canal também. Vai lá, curte todas elas, comenta, procura que mais se encaixa com o seu gosto, se você quiser. Brunão, qual que é a sinopse do episódio de hoje? Bom, hoje, a gente vai falar no episódio Fruto Proibido sobre uma viagem que a Enterprise faz ao planeta Gama Triangule 6. E lá eles encontram um mundo alienígena onde existe uma máquina na forma de uma cabeça de cobra e pessoas que são controladas por ela. O planeta é extremamente perigoso, com plantas venenosas e pedras explosivas. É isso aí. Bom, começando então, esse é um clássico episódio de total incompetência da Enterprise, porque assim, tudo que acontece nesse episódio poderia ter sido muito bem evitado se eles tivessem pensado 2 minutos nas instruções da Academia da Frota, e que no final deveriam ter sido todo mundo preso, mas a gente vai falar sobre isso conforme a gente for conversando, ok? Bom, Enterprise está fazendo aquela rotina de visitar novos mundos, de procurar planetas que possam ter condições de abrigar colônias, porque como a gente sabe, os humanos eles estão muito expansivos, eles estão em grande quantidade, eles precisam de novos mundos. A maior parte das atividades rotineiras que existia na Terra, ela foi substituída pelo avanço e pela necessidade compulsória de você abrir colônias e terraformar planetas. Então, eles estão procurando um mundo novo, e Gama Triângulo se encaixa bem. Parece o Jardim do Éden, tem plantas, tem flores. Olha, sendo bem honesto, achei que eles podiam ter gravado isso num parque, ia ficar muito mais incrível, Era porque isso que eu ia comentar. esse cenário ele é bem artificial. Tem um Se a gente for, motivo. se a gente for lá em Shore Leave, foi gravado ao ar livre, Shore Leave era um cenário muito mais bonito do que isso aqui. E eu entendo, então, que eles tentaram fazer parecer um Jardim do Éden alienígena, e não uma cópia descarada da Terra. Mas, de qualquer forma, vale a intenção, né? Sim, sim. Só que assim, essa história ela foi escrita, pelo Max Ehrlich, lá, que era um roteirista tanto de televisão quanto escritor de ficção científica. Então assim, ele era como se fosse o que foi o Harlan lá no episódio do Cidade à Beira da Eternidade na cabeça do Gene Roddenberry, um cara que entende os dois lados da situação. Só que assim, quando ele mandou o primeiro roteiro, a ideia era para gravar fora. Só que o roteiro ele é literalmente muito parecido com o roteiro de Retorno dos Arcons. E isso teve críticas do Justman, teve críticas da DC Fontana, e o roteiro teve que ser reescrito mais de uma vez. Pra você ter uma ideia, por exemplo, a cabeça do Vaal não era uma cabeça de serpente, era para ser um prédio. As imagens das locações eram para ser em pedras, como se fosse lá em Vasquez Rock. Só que quando as reescritas e os ajustes de roteiro chegaram, já não dava tempo nem de agendar para a produção ir para algum lugar longe ou distante adequado para fazer. Então eles, não, vamos fazer aqui dentro. E outra, o Gene Alcun e o pessoal da produção já tinha feito um teste em Friday's Child, que foi o episódio do sucessor, e filmar dentro de tendas era um problema grave de iluminação. Então eles precisavam ter gravações em set obrigatoriamente. E aí já tinha essas gravações dentro das tendas da tribo, então eles, vamos fazer tudo aqui. E eu acho que eles até se esforçaram bem. Se você pegar outros episódios em cenário da série clássica, eu acho que esse é o que tem mais plantas, né? E até a própria construção do Vaal, ela foi, por mais que seja meio, como é que o pessoal fala, papel machê, né? Por mais que seja uma coisa um pouco artesanal, dá para convencer, mas não é muito crível. Se olha para o cenário de forma geral, não é muito crível. Não, não é mesmo, não. Mas a gente vai chegar no Val ainda. Bom, a Enterprise desce,
A Enterprise manda um grupo avançado para solo para poder analisar a estrutura do planeta e nesse contexto, o assim, eu falei lá no começo que eu considero, já tem uns vídeos até que eu falo que esse episódio ele é uma bagunça completa, que quando a gente chegasse nele eu ia descascar. O lance é que eu assisti ele ontem à noite pra gente poder regravar, reassistir ele. Já tinha assistido ele umas outras 3 ou 4 vezes. E ele só me tirou a vontade de descascá-lo, porque eu acho assim que é uma coisa que a gente já vem conversando sobre essa temporada de Jornadas, que os episódios mais recentes, pelo menos de 2 ou 3 episódios pra cá, eles têm pego muita coisa que era lá da primeira temporada Isso. e refeito. E aí eu já nem sinto vontade de descascar, porque isso não é um erro primário, sabe? Isso parece um pouco de preguiça. Essa Parece um foi a pouco de preguiça da decepção que a produção. Fontana teve com Isso o Elridge, na verdade. Isso parece um pouco de preguiça da produção. E aí eu só fiquei um pouco desanimado de ter que comentar isso com vocês, porque, cara, uma jornada é uma série tão legal e você ficar repetindo os mesmos conceitos. Já falei isso no último vídeo, tô falando isso aqui no último vídeo que foi do robô maluco, e tô Do repetindo isso aqui Nômade. agora porque, cara, é um pouco chato, né? Mas se esse fosse o maior problema desse episódio, tudo bem, mas ele ainda vai trazer pra gente umas coisas bem sinistrinhas, mas Sim, a gente vai entender. No rescaldo geral, desce um caminhão de gente para esse planeta. Mas desce muita gente. Eu acho que eu nunca vi uma equipe de solo tão grande igual essa. é verdade. Tem Em todas as médico, séries de tem o jornadas. Spock, tem o Chekhov, tem vários seguranças, tem ordenança. Me Tem fez lembrar ordenança. Charlieve, na verdade, porque assim, o que dá a entender no pano de fundo da história, é aquilo que eu falo, gente, assiste o episódio, aí você entra aqui na nossa análise, para fazer sentido. O Kirk, em alguns momentos, dá a entender que ele estava esperando um lugar para descansar, não só para pesquisar. Igual foi no Charlieve, entendeu? Tanto que o Scott tem um diálogo com ele fala, eu também não vou descer pro paraíso. Ele fala, não, a gente que vai descer e você cuida da nave, entendeu? Então foi meio que isso, e no Charlieve tem a mesma quantidade. Então eu acho que era essa a ideia, trazer, ver se tá seguro, dá para descansar, o povo aproveita. Não só uma missão de pesquisa. Você descer tanta gente para um planeta, você precisa ter pelo menos o mínimo de informação sobre Pois ele, né? é, né? O que apresenta aqui é que eles não têm informação nenhuma. E eles foram na intenção, isso aqui não sei, eu tô falando, isso aqui tá no episódio. Eles foram com a intenção de colonizá-lo. Eles não se questionaram em nenhum momento, caramba, será que dá? Não, eles foram no puro amadorismo de quem acabou de sair Só da órbita que da Terra. eles sabiam que tinha vida no planeta, não muita, mas tinha. E tanto que eu achei assim curioso, e até entrar aqui na discussão, é o Spock e o Kirk tem um diálogo no início, que fala que eles tinham ordens de entender o que as leituras das sondagens sobre esse planeta falavam, e eles tinham ordens de fazer contato com as formas de vida do planeta. Ou seja, com aquela tribo que tinha lá. Não dá a entender que tem outras, mas assim, uma tribo pequena, num planeta gigantesco, não sei se isso cola muito H. Mas assim, me faz pensar sobre, a primeira diretriz não está muito bem clara mesmo nas ordens da frota também, porque eles são primitivos comparado com a federação, eles não têm conhecimento de viagem espacial, essas coisas, então assim, não fez sentido, não colou, porque é como se assim, a primeira diretriz é não interferir aqui na série clássica, mas você pode entrar em contato com teletransporte, nave espacial, nave auxiliar na frente de uma civilização tribal. Isso é que não me fez sentido. Essa missão toda, no geral, foi uma bela de uma bagunça. Quando eles descem, eles já analisam o solo e o Spock já fala, olha, isso aqui vai ser bom para nós cultivarmos, hein? Aí Ou ele seja, joga a pedra, cabum! Os caras nem tiveram a oportunidade de conversar com a tribo, eles já estão planejando os hectares de terra que eles vão desmatar para poder fazer uma plantação. Parece até o complicado, Colombo né? chegando na América. Não, isso aqui é tudo meu.
É complicado. E aí a gente para pra pensar numa coisa que a gente já conversa há um tempo sobre a federação, principalmente na época do Kirk, que eles não estão muito se importando, sabe, Falta com cuidado. algumas coisas. Eles simplesmente chegam e o que não difere eles muito dos Klingons. A diferença é que os Klingons chegam na porrada. Eles chegam Eles avisando, perguntam mas também. o conceito é o mesmo, sabe? Não parece E um pouco do que a gente vê com algumas potências hegemônicas do mundo hoje em dia? mas era para os caras É serem isso. evoluídos, como eu sempre digo, né? Era pra ser, né? Mas isso é a visão do escritor, né? Como eu disse, o Max ele teve várias críticas quanto a essa história, né? E isso foi revisto e a única coisa assim que atraiu o pessoal da equipe de histórias foi o fato do paralelo entre o mito do paraíso lá da Bíblia, do Gênesis, e a serpente e a queda do ser humano, entendeu? Eu acho que isso foi o que atraiu eles. Mas no geral, eu não, essa história ela teve vários conselhos para ela não ser usada, mas ela foi usada mesmo assim. Eu ter seguido os conceitos. O... Bom, dando continuidade, mal eles chegam no planeta e o Spock já pega uma pedra. Fala, olha, isso aqui parece ter muita energia. O que será? Será que dá para extrair alguma coisa? Ele joga a pedra para longe e a pedra explode. O que já é um sinal excelente de que você não tem que ficar ali. Se você tem um É um campo planeta em que minado que fala. Se você tem um planeta que é um campo minado, para que você vai deixar o seu pessoal ali? Eu acho que o Kirk nesse episódio, ele mesmo admite isso, vão lá e É. assistam, ele falhou completamente. Ele deveria ter tirado todo mundo ali na hora, beleza, não tem como andar, sobe todo mundo pra nave. Val ainda não tinha arrumado treta com ele. Ah, e Val ainda tava tirando detalhe, cochilo. detalhe. Antes da pedra explodir, o, logo na primeira cena do teletransporte, um dos camisa vermelha, um dos seguranças, ele percebe que uma planta mira neles. E aí ele vai olhar, ele até chama o capitão, ó, capitão, vem ver isso aqui, pô. A planta solta uns dardos com fumaça, um negócio que mata ele na hora. E aí, pra piorar, e eu acho que aí nesse ponto o tom de terror, de pânico ficou legal. O Kirk chama a Enterprise para tentar teletransportar e não consegue. Então, assim, eles já começam o problema logo no começo da história. Aí vai ter a cena do Spock pegando a pedra e depois eles ainda assim arriscando mais, né? Ele ele tá parado, o Kirk tá parado conversando com o McCoy e a equipe. E aí o Spock vê outra planta mirando nele e se joga, né? Então assim, já teve um morto. Aí o Spock se joga, explode. Teve a cena da explosão da pedra, tem a cena do Spock salvando o Kirk. Depois tem a cena de outro camisa vermelha tomando um raio, né? E depois outro explode porque correu e pisou errado na pedra. Ou seja, o começo da história é só tragédia. E assim, eu achei legal que o Kirk ele admite isso. E o mais triste é no último camisa vermelha, que quando ele pisa na pedra explode. O Kirk fala, pô, o pai dele foi quem me ajudou a entrar na academia. E agora ele vai ter que escrever a carta que o filho do pai que ajudou ele tá morto. Ou seja, só puxa. E o Kirk admite, mano, eu devia ter vazado quando dava. Isso aqui não é útil. O Kirk mesmo fala, essa missão não tem sentido. E assim, uma Isso é curiosidade de óbvio. 7, O ator que fez o último camisa vermelha que pisou na pedra e explodiu, o dublê dele, ele foi pro hospital por conta dessa explosão. Ele passou uns dias internado por conta dessa explosão. E o William Shatner, o Nimoy e o The Force Kelly, eles já tinham aquele problema de zumbido de explosão lá do Arena. Quando eles fizeram essa explosão desse episódio, o zumbido voltou. Ou seja, foi um episódio custoso para todo mundo. Para todo mundo. De tão bem desenvolvido que ele foi. É, Mas, de qualquer forma, enquanto eles ainda estão em solo, eles percebem que tem um nativo observando ele por sim. trás da moita.
Só que a princípio ninguém faz nada. Reflexão sobre a piada do Chekhov sobre o Jardim do Hélice ali na Rússia, na saída de Moscou. Eu achei isso engraçado. Eu achei teve algumas piadas boas nesse episódio. Eu acho que essa, na verdade, não teve boas. Essa eu acho que foi uma piada boa desse episódio. Ah, eu gostei da última. Essa que eu achei. Essa eu achei interessante. Pausa pra gente também perceber que o Chekhov, nesse episódio, ele entrou no Ponfar, né? Porque, pelo amor de Deus, cara, que coisa Ladies chata. Man, ele tem esse apelido, Nossa, é um carinha que bonitinho. negócio chato, velho. Assim, eu acho que é uma das coisas mais deslocadas nesse episódio. De verdade. Ele com essa ordenança. Foi um negócio assim que eu... Cara, que mulher de mau gosto. É um romance meio De forçado. verdade. Que romance feio. Assim, a não ser que você goste desses romances diferentões, porque, eu não sei, eu não comprei, não shippei esses dois, porque, nossa senhora, achei esquisito, mas tudo bem. É que não tem contexto, né? Já é jogado pra gente que há uma relação entre os dois. Não tem um contexto. Não é nem por isso, é que eles ficam de melação toda hora, tipo assim, em horas inapropriadíssimas, sabe? Verdade. E aí isso não é uma vez, eles fazem isso uma vez, o Kirk dá uma dura nele, eles param com essa palhaçada, e depois o Kirk vira as costas, eles começam de novo. Eu comecei a ficar achar que isso aí teve eu acho que isso foi meio que colocado de graça no meio do episódio, sabe? Nem era pra estar isso no roteiro, Era um mas motivo. queria um pouco de romance. Na verdade, não. Foi colocado de primeira. Era o motivo do pecado contra Vaal, no caso, né? Tanto que eles vão, Mas eu achei vão bem construir toda uma esquisitinho. cena em torno disso. É esquisito, não compra. Esquisito. Né? Agora, falando do Akuta, né? Que o Akuta, ele é o quê? Ele é um dos nativos, né, de Gamatriano. E ele tem antenas de comunicação direta com esse ser que é o Vaal, né? E quem é o Vaal, Jô? Bom, ninguém sabe, porque isso não é explicado no episódio, mas ele é uma cópia fajuta do Landro. É, uma máquina que controla o clima, controla a mente, controla tudo. E não adianta você pesquisar quem é Vaal, porque Vaal não vai voltar em jornadas. Então, a IMDb de Star Trek indica que Vaal seria uma adaptação de Baal, o demônio bíblico. Só que não entendi muito de onde a IMDb tirou isso, porque eu pesquisei todas as imagens de Baal, e nenhuma das imagens de Baal ele aparece como uma serpente com chifre. Pelo contrário, ele aparece como uma quimera, ele aparece como um ídolo, mas serpente com chifres eu não consegui encontrar. Talvez em algum estudo mais aprofundado ele tenha de fato sido uma serpente com chifres, mas a princípio, uma pesquisa rápida, eu não encontrei essa informação. É que a ideia da serpente veio depois, na verdade. Quando ele escreveu o texto, o Vaal era um prédio sem forma, era um quadrado lá que ia ficar numa área aberta. Não ia teria ser sido mais interessante. Teria. Mais interessante. Teria sido mais alienígena do que simplesmente colocar uma serpente com olhos de chifres. Eu confesso que uma das coisas que eu não curti nesse episódio foi a apresentação dessa, nem posso chamar de alienígena, dessa máquina, porque ela não, sei lá, eles tentam passar um nível de consciência através dos olhos verdes do bicho, mas não sei, simplesmente não me parece crível, sabe? Não comprei a ideia. Outra semelhança desse episódio com o Retorno dos Arcons é que os alienígenas, eles não iam ser com essa cara de havaiano, polinésio. Eles iam ser pessoas zumbizadas mesmo, parecido também com o Retorno dos Arcons. Pessoas sem vontade própria, que iria dar uma comoção na equipe de desembarque para querer impedir isso, entendeu? Querer resgatar eles. Só que aí o pessoal da produção falou, não vamos fazer igual, senão vão falar que é um plágio do episódio anterior. Já é um plágio, né? Mas mas eles tentaram diminuir. E aí, no geral, eu acho que fico feliz se eles não tenham, de fato, transformado os Gama Triângulo em zumbi, porque uma das poucas coisas interessantes desse episódio, de fato, são os Gama Triângulo. E eu não tô falando de comportamento, tô falando da aparência. O comportamento é até bem bobinho, mas tô falando... né? É só aparência, sabe? Essa pele vermelha, esses cabelos brancos, essas anteninhas. E isso foi a melhor coisa, assim, pra mim, de design desse episódio. Nem a pedra, nem a planta que atira espinho. Não, nada. Eu acho que os Gama Triângulos foram a coisa mais visualmente interessante desse episódio. Porque fazia tempo que a gente não viu um ET diferentão, assim. Sim.
Assim, eu Então, tenho uma coisa que eu fiquei pensando de pano de fundo, que assim, esse planeta é tão hostil, até o Chekhov fala, nossa, finalmente o planeta não parou de querer matar a gente, né? Assim, é como se a vida humanoide não fosse de lá. O episódio ele não tem pano de fundo, não tem sequência. Mas na minha visão é como se aquele grupo de humanoides fosse colocado ali por algum ser e colocado uma máquina para cuidar deles, porque o planeta, se fosse sozinho, eles não iam sobreviver. O que não explica o final também, não cola o H com o final. exatamente. Bom, mas voltando pro episódio, quando o Spock toma os dardos no peito, como ele é vulcano, ele ainda não morre. O doutor consegue recuperar ele. E acho que a piada do investimento foi boa. O É, que meio que questiona, você sabe quanto a frota investiu em você? E ele responde, investiu tantos milhões, o que também não faz muito sentido, porque a gente sabe que a frota e a federação não funcionam desse jeito, né? Não é um investimento financeiro. É um investimento pessoal. Tanto que agora eu tô assistindo Strange New Worlds, e eles reforçam bastante isso, que a vivência na frota é uma utopia não monetária. sim, Lá em Next Gen a gente também vai ver isso. Então, falar que eles investiram dinheiro, não acho sei. que eles investem energia, recurso, é isso que tem que pensar, se for pensar em Não, mas o Spock falou quantidade. especificadamente valores. É, Ele então. falou Talvez milhões. seja Então, em eu achei esquisito. energia, né? Que o Kirk não comentou. Ele não terminou a frase. Não entendi muito bem essa colocação, mas como esse episódio todo é bagunçado, então a gente não considera muito isso. De qualquer forma, bom, lá em cima, em órbita, eles estão com um problema, porque faz um tempo que isso não acontecia, mas a nave vai cair. Que Outra vez. bacana. Eu falo, Faz a um tempo que isso não Enterprise acontecia, mas a nave realmente vai cair. precisa de uma reforma, porque ela encosta num planeta, ela começa a... Então, Coitada porque da Enterprise. aparentemente Val é muito poderoso, ele tá puxando a É, nave de ele tá órbita para a mexendo com Terra. as câmaras de matéria e antimatéria, até perigoso para a nave explodir também, né? Se parar pra pensar. E aí tem aquela piada Exatamente. lá do. Eu não levei a mal a piada, eu achei que a piada deu pra entender o tom do Kirk, do personagem, falando: Poxa, você é o cara que mais entende da Enterprise, Scott. Se você não conseguir fazer, tá despedido. Ele falou Eu assim: achei o Kik bem babaca com isso aí. Ah, eu não achei, Achei não, eu que. entendi a piada, deu pra entender o tom. Foi uma brincadeira, pô, se você não fizer, ninguém faz, e já era, acabou tudo. Achei uma piada bem cretina para você fazer com uma pessoa que tá em nível máximo de estresse, tentando fazer a sua nave Ah, não cair, mas aí a gente viu coisa pior, o que é, falar coisa eu pior, né? achei foi Então, de boa. Tanto que não no é. final ele continua com a piada. Pô, você tá reempregado. É tipo, muito obrigado. E, bom, depois dessa parada, eles decidem de fato confrontar o alienígena, porque ele já está observando eles por um tempo. Então, o Spock e o Chekhov simulam uma briga para chamar a atenção do bicho e o Kirk vai e o domina. Eu acho engraçado, É porque muito assim, esquisita essa cena. respe... respeito pela vida alienígena, dane-se. Ele mete um soco, um cruzado de direita na cara de um alienígena que ele nunca viu antes, sem ter um minuto de conversa, sem questionar. Era só falar do outro lado da moita: Oi, eu tô vendo você. E o Não, alienígena ia sair correndo. Ele simplesmente cerca o eu fiquei com alienígena dó da e Kuta. quebra o molar do cara. Tanto que ele Com fala pra ele: Poxa, você me bateu, cara. Ele Eu começa acho a que nem o chorar, alienígena velho. entende. Quem não choraria? Você tá Essa cena é observando que maravilhosa. a galera se toma um soco de graça. Diplomacia de cowboy, já diria o Spock. Nossa, que diplomacia. No diplomacia nota 10. Não é à toa, no episódio dos Organianos, o Kirk falou que ele não é um diplomata. Ele é um soldado mesmo. Ele é um soldado. Mas beleza. Brunão, o que você achou do episódio até aqui? Até aqui, até as cenas em que o perigo é evidente, o episódio anda bem. Tirando os problemas visuais, o episódio anda bem. A Enterprise está sendo puxada, eles descobrem que tem um equipamento artificial gigantesco no planeta, né, no subsolo. Ou seja, perigo.
Já diria lá no Perdidos no Espaço, o robô da família Robinson. Perigo! Ou o seu Madruga, né? Perigo! Mas não, o Perigo! que ele tá seguindo as ordens da Frota Estelar, né? Ele não pode simplesmente abandonar a missão só porque ele quer. Mas é aquilo que ele falou mesmo. Eu poderia se eu achasse que tá perigoso. E tava demais, né? E aí eles conseguem entrar em contato com a Akuta. E o Akuta leva eles até Vaal. E aí é que a gente vai ter, né, a análise deles sobre tudo aquilo, porque é estranho. É uma máquina que se alimenta do que os humanoides entregam para ela. E assim, o Akuta, ele tem um implante de antenas nele, não é uma coisa natural, é uma coisa artificial, né? E aí quando eles chegam na vila, eu achei essa parte também legal, porque assim, é como se fossem crianças. Gama Triângulo, eles são inocentes, são seres humanos inocentes. Eles não sabem o que é uma criança, eles não sabem o que quer dizer, não que eles não sabem, para eles não é importante sexualidade, para eles não é importante emoções como o afeto, o amor, a paixão. Então eles vivem para o Vaal. Eles são literalmente os dentes e a língua do Vaal. É só isso. Entendeu? Eles não pensam por eles, né? Eles não têm uma criatividade. Eles existem para alimentar a máquina. Isso para mim ficou bem evidente. Então, assim, tem gente que critica a violação do Kirk. Eu não critico, eu entendo quem critica. Eu acho que não foi errado. Igual não foi errado em Retorno dos Arcos. Pelo menos para mim. Chegar lá. Vou ter muita coisa pra falar sobre isso daí quando a gente acabar esse episódio, porque aí que eu achei isso uma esparrela A gente vai sem fazer um sentido vídeo e sobre a sem primeira moral. diretriz ainda. A gente vai fazer um vídeo sobre a primeira. Achei isso uma esparrela sem sentido, sem moral e sem lógica. Mas tudo Caramba, bem, a gente vai conversar sobre isso quando a gente chegar no final. Vamos você interromper é por do agora, não. time do Spock, então. Sou do time do Spock. Sou um pouco mais radical que ele ainda, mas a gente vai chegar lá. Bom, então eles chegam finalmente na vila. E os Gama Trianguli recebem, sim, o nome dessa raça é Gama Trianguli, é falado nos bastidores de jornadas, que eles não são os Valianos, eles são os Gama Trianguli. E os Gama Trianguli recebem todos eles, e tal qual o Brunão falou, eles são uma raça bem infantil, sabe? Eles não têm muita concepção. E a gente percebe isso quando essa ordenança, que eu inclusive achei essa ordenança bem bobinha, tenta passar para eles de uma forma floreada o que é o amor e o que é o nascimento de uma criança. E nossa, que texto mal escrito, cara. De verdade. Essa ordenança foi muito mais escrita. Assim, tudo bem, eu gostei das partes em que ela cai na porrada, porque eu tal qual você já deve ter parado, eu gosto muito de uma mulher porradeira. Mas esse texto dela, esse subtexto dela tentando explicar pra eles o que é o amor, o que é a paixão, um homem e uma mulher, que negócio Assim, mal desenvolvido, cara. tem até uma curiosidade sobre essa cena dela falando de como é que as pessoas se reproduzem, né? Nossa. Os sensores da NBC estavam no set de gravação durante quase todo o episódio. E tanto que vai ter essa cena e vai ter a cena dentro da cabana em que ela pergunta pro Kirk, o Spock e o McCoy: ah, então como é que eles fazem para ter esses substitutos, né? Aí se eles não sabem de nada. E aí o Shatner e o Nimoy começou a fazer piada, sei lá, pela orelha, pelo umbigo. Ela, pô, os sensores estão aqui, a atriz falando, a Nilma, né? Falando, pô, os sensores estão aqui, eles vão ficar irritados. Eles que se dane, o problema é do texto. Começou a fazer um monte de piada sobre esse dilema, porque é um texto que não cola. Eu acho que a culpa não é da atriz nem da personagem, que o texto não cola, é fraco. Mas o pessoal fez graça Em disso. geral, Realmente é eu, cômico isso. eu acho que a culpa não é da atriz, mas a culpa é de todo o resto, sabe? A culpa não é da atriz. A culpa só não é É. da atriz, mas é um texto É que bem assim, ruimzinho. isso cai, eu acho que eu entendo um pouco o Elrich, ele quis jogar nesses diálogos cômicos. Como é que é encarar o ser humano que já caiu no pecado
não é pecado pra nós, mas enfim, é isso que ele quis jogar o dilema. Como é que é o ser humano que não tem mais inocência com o ser humano que tem inocência ainda? E assim, piora muito esse diálogo quando ela tá falando isso e o Chekhov simplesmente aparece do nada e dá um abraço sorrindo, sabe? Tipo, e assim, é como se ele estivesse esperando literalmente fora de tela pra entrar. Ela Olha eu começa a falar o aqui. texto, é literalmente isso. Ele tá esperando fora de tela o momento que ela vai falar isso, ele simplesmente aparece pela lateral da tela e dá um É, abraço. Cara, sei lá, às vezes sou eu que sou muito chato, não... Mas enfim, bom, ele convida eles pra entrar, né, pra ficar na cabana, exatamente. tudo. Eles são bem recebidos, só que aí tem uma cena em que o Chekhov e a Ordenança, eles estão sozinhos e eles se beijam, se abraçam, se acariciam. E tem o pessoal que tá curioso e observando eles. E aí o Vaal já avisa o Akuta, ó, isso não pode. A gente tem que matar ele. Ou seja, mano, é muito bizarro isso, porque assim, os próprios Gama Triângulo, quando recebem o recado do Vaal, eles falam, matar? Eles mesmos não acreditam. Aí ele pega um coco azul, eu achei mó legal, aqueles caras montaram um coco de mentira, um coco alienígena, que sai um monte de caldo e grão de dentro. E aí ele pega um tacape lá, um negócio de madeira improvisado. Pô! Olha, mas isso aqui é a cabeça deles, façam isso. O Vaal que mandou. Aí cai no que eu falei do fanatismo religioso. Como é que é doente? Como eles estão doentes? Eles não entendem o que é valor à vida humana. Para eles, se Deus mandou matar, a gente mata. Que é isso? Mas isso não é Loucura. doença. Mas É isso não é doença. loucura, isso é loucura. Não, Bruno, não. Aqui eu Fanatismo discordo, aqui eu vou discordar total. aqui. Não, eles não têm Isso não é doença culpa. porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eu sei, Como eles que são pode ser errado para um inocentes, cara se ele mas não é sabe? errado o Vaal fazer isso com eles, é isso que eu quero dizer. Ele tem que ser impedido por conta dessas coisas, entendeu? Mas o Val não é uma criatura orgânica, ele é uma Exato, ele é máquina. só uma Ele é uma máquina, ele máquina. tem que ser Então ele não parado. tem definição de certo e errado. Não, mas Vamos quem tá lembrar. fora tem que ver. É por isso que eu defendo o Kirk nessas horas. Os caras estão agindo com qualquer um desconhecido que pisa lá e se a máquina manda matar, eles matam. É um bagulho muito Eu zoado. vou ter É bastante coisa muito para falar zoado. disso pra gente finalizar, porque eu peguei umas coisas uns insights bem estranhos. Mas antes da gente falar sobre isso, comenta-se também que essa ordenança ela é muito esquisita, cara. E assim, a construção dessa personagem foi estranha. Ela fica toda hora se lamentando. Parece que o roteiro faz ela ser desse jeito para dar mais visualização para a coragem de outros personagens. Então, quando eles estão na cabana com ela, ela fica se lamentando com medo da Enterprise cair. O Kirk tem que acalmá-la e dar um abraço, chama ela para comer. E aí, depois o Kirk sai, ela fica choramingando no mato, até o Chekhov aparecer e acalmá-la de novo. O que não condiz com o restante da personagem, no restante do episódio, quando ela literalmente cai na porrada Todo mundo com os sai na gamas. briga, né? Os Ela coitados sai na só. briga e ela não simplesmente sai na porrada. Quando o Kirk manda prenderem os gamas dentro das cabanas, é ela quem escolta todo mundo. Ela sai empurrando os caras. Ou seja, em um momento ela tá temerosa, ela tá com medo, ela tá choramingando, e no outro ela tá dando mortal, cara. Eu achei isso muito legal. Esse tipo Sim. de coisa eu acho muito bacana. Esse tipo de coisa eu acho muito bacana. Mas, enfim. Bom, o Kirk, o Spock e o McCoy, eles vão dar uma olhadinha no Val. E aí existe uma pequena discussão sobre o Val, entre o Spock e o McCoy, sobre o direito que o Val tem de dominância sobre os Gama Triângulo. E é uma discussão que é a mais interessante do episódio. Sim. Nenhuma outra discussão é tão interessante quanto essa. Nem as lamentações do Kirk pelos erros dele é tão legal quanto isso aqui. Eu achei esse, de filosofia, achei esse o ponto alto do episódio. Sobre o Val, eles acabam entendendo que ele precisa ser constantemente alimentado para que ele possa continuar funcionando. E enquanto ele não é alimentado, ele vai gastando energia. Lembrando que ele já gastou muita energia
recentemente. Ele produziu raios, que inclusive que matou um camisa vermelha. Aparentemente ele controla as plantas que soltam dardos, ele controla o tempo, ele tá puxando Enterprise, ele tá comunicando com os habitantes, então ele tem gastado muita força. O Kirk então tem a brilhante ideia de não deixá-lo recarregar a bateria. Então eles disparam da Enterprise, fazendo ele obrigatoriamente ter que gerar um escudo de energia para eles se gastarem. A princípio, o Val gasta tanta energia que ele é destruído. Bruno, o que você achou desse final da A máquina? resolução da máquina, assim, depois do debate moral lá do McCoy e do Spock, eu acho que é a melhor solução. Porque, assim, eles não vivem de verdade. Eles são sustento da máquina, eles são como se fosse um carregador. É uma sociedade que carrega uma máquina. Isso não é justo com nenhum ser vivo, né? Consciente, né? Que é o que o McCoy fala. Eu defendo a ideia do McCoy. Eu sou do time do McCoy nesse episódio, embora eu goste muito do Spock, né? Eu acho que não era uma coisa para eles deixar alheio e se aproveitar do planeta depois, né? Ah, deixa o Val lá explorando a vida deles lá, vamos ficar aqui quieto. Não. Entendeu? E assim, a Enterprise ia cair. Né? O que ele fala até pro Spock, pô, tem 400 e tantas vidas lá em cima, e eu já perdi 4 aqui embaixo. Então assim, não era só uma questão de legítima defesa com a Enterprise. Eu achei que destruir a máquina foi o mais correto, né? Mas assim, o desfecho da história cai no que acontece depois. Tá todo mundo junto ali no meio da estátua, né, do Val, né? E aí o Kirk dá aquela palestrinha de humanidade pra eles. Não, vocês vão ficar Conversinha bem, fiada. vão andando desse jeito que vocês vão. Conversinha fiada. Essa parte é ruim, mas assim, aí tem a piada depois, né, no final do episódio, em que tá o McCoy e o Spock ainda debatendo sobre isso, né, igual nós aqui. E aí o Kirk fala, tá, o que vocês estão falando aí? Ele fala, não, eu lembro que no Gênesis, você conhece o Gênesis, né, capitão? Ele, sim. Ele, não, a Eva não comeu da maçã? Aí ele, sim, nós demos a maçã pra eles. Aí o Kirk conforme você tá falando que eu sou o diabo nessa história? Como assim? Quem aqui de todo mundo nessa nave tem a cara do diabo? E isso é uma piada que a própria NBC começou essa história. Eu acho que o autor ele soube disso, né? E ele quis fazer essa brincadeira, porque quando o Spock, o costume dele foi mostrado, ele originalmente ia ter uma pele vermelha e orelhas pontudas. Só que aí eles tiraram a pele vermelha, mas mantiveram as orelhas pontudas. E ainda assim tinha gente muito conservadora que achava o Spock meio diabólico por conta das orelhas. Então a piada vem disso daí. Mas assim, o episódio acabou desse jeito. E o debate continuou no final do episódio e continua até hoje com a gente aqui. Eu acho que o McCoy tá correto. E o Kirk também. Eu acho que é o seguinte, vamos lá. Partindo num princípio, toda essa missão tá errada. Toda a missão tá errada. Eles terem descido com intenção de colonização sem nem ter feito um primeiro contato, tá completamente errado. Eles não terem voltado a partir do momento em que descobriram que o lugar era um campo minado, tá completamente errado. Tá tudo errado a missão. E o próprio que isso não sou eu JC que tô falando. O próprio Kirk admite vale a isso. pena, não. O próprio Kirk admite isso. Essa missão não é tão importante, essa missão não vale tanto a pena assim. O Kirk fala isso. Isso não é coisa minha, isso é dele. Ele mesmo admite. Tá tudo errado. Ok, a partir do momento em que você não tem como salvar a Enterprise e você precisa destruir Val para salvar as 400 pessoas, eu concordo que não tinha o que fazer. Ou todo mundo lá em cima morria. Porém, uma coisa é você destruir Val, outra coisa é você largar todo mundo sozinho e meter o pé. A federação ia vir, né? Não, a gente não vê isso, né? Pra mim isso não importa. Eu vou explicar por quê. A gente já conversou aqui que esses alienígenas parecem crianças. Que eles têm um comportamento de crianças. Que eles não têm uma
Eles não têm um discernimento da realidade do universo em volta deles. E não tô falando do universo em si, tô falando do planeta. Eles não têm um discernimento do planeta em volta deles. Para eles, a vida deles é Vaal. Eles Agora não eles vão ter entendem. que E outra, plantar, vão ter que fazer tudo. eles não entendem eles não entendem conceitos básicos. Durante o episódio, a gente entende que, e isso é falado no episódio, que eles não morrem. Eles Porque estão há Vaal 10 mil anos lá. Porque Vaal prolongou a vida deles. Eles não têm, o McCoy fala, eles não têm doença, eles não têm nenhuma enfermidade, eles estão vivos. Eu nem consigo pensar há quanto tempo eles estão vivos. Ou seja, eles desconhecem o que é a morte. Para eles, Vaal não morreu. Para eles, Vaal tá tirando um cochilo. Não adianta o que falar para eles, Vaal, agora vocês vão ter que se virar sozinhos. Não, eles vão dormir porque eles acham que amanhã Vaal vai acordar. Só que Vaal não vai. O Val não trauma. vai voltar mais, porque Kirk destruiu porque Kirk destruiu o computador. Então, assim, o discurso do Kirk no final é uma das coisas mais imbecis que eu já vi em Jornadas. Agora vocês vão descobrir como se fazem filhos, hein? Cara, que não é assim que a frota funciona. Ou que não é assim que até então foi estabelecido pra gente que a frota funciona. Beleza, você destrói a única fonte de vivência de um povo que provavelmente nem sabe fazer fogo sozinho, e você deixa eles lá para fazer sexo no mato, enquanto você monta na sua nave, avisa a frota, ó, vem aí. A gente não sabe onde Gama Triângulo está. A gente não sabe se Gama Triângulo está distante de um posto da Federação. O que vai acontecer com essas pessoas até até a próxima nave voltar? Eles É a vão mesma coisa ser- com é a eles mesma vão coisa ser com o Landro. influenciados Influenciados por quem? Não tem ninguém lá, pela mas federação. não tem ninguém. Não, depois de um Bruno, tempo vamos não lá. vai ter mesmo. Então, e o que vai acontecer com essas pessoas? Sobreviver. Mas como? Se eles não sobreviviam antes? Quem fazia eles viverem era Vaal. Eles não têm nenhuma concepção de Mas a que violência, preço? eles não têm nenhuma concepção de estrutura, eles não sabem o que é sobrevivência, eles não sabem o que é doença, porque Vaal nunca permitiu que eles estivessem doentes. Mas aí é um preço de cair do paraíso, é esse, né? Mas eles não escolheram isso. Não, eles não escolheram. Mas é o que aconteceu. Entendeu? É o que aconteceu. É daqui em diante é o que eles têm que fazer. Então, e aí, beleza. Então eles não escolheram, é o que aconteceu. E a federação se isenta de Isso, qualquer responsabilidade. exatamente. Esse é o erro. É por isso que eu não gostei do episódio. É por isso que eu achei que essa foi uma decisão muito burra e que Muito sem porque isso consequências. aqui não anda com o que a gente já sabia da federação. É. E aí eu torno a repetir o que eu falei em outros episódios sobre isso daqui. Eu considero que o Kirk deveria ter ido para a corte marcial pelo que ele fez aqui. Eu duvido que os Gama Trianguli chegaram todos intactos até a próxima nave da Federação aparecer. Vocês já viram a história da... O Caim e Abel. Não, não é isso. Assassinado. Vocês já viram a história dos esquecidos de St. Paul? Essa eu não conheço. A história é enorme, sim, mas de qualquer forma, resumindo o contexto, lá mais ou menos por volta de 1910 e 1920, um empresário francês criou uma empresa chamada La Lagosté Français. E a intenção dele, quando ele criou essa empresa, era vender lagostas em conserva. O problema, o que move essa ideia dele, porém, é porque eles encontraram uma ilha perto do Círculo Polar Ártico, uma ilha vulcânica chamada St. Paul. Eles apelidaram ele de St. Paul. A ilha não é gigante, a ilha tem menos de 1 quilômetro de extensão, ela tem formato de meia-lua e ela fica em cima de um vulcão subterrâneo. Vocês vão entender onde eu quero chegar com isso. E é muito longe de qualquer posto, que era muito longe de qualquer posto avançado francês. O que já impossibilitava esses caras de conseguirem fazer uma coisa decente. Porém, ele insistiu no processo, ele construiu uma fábrica na ilha, e durante uma temporada ele capturou lagostas, ele e os empregados dele, os polinésios, que não lembro se eram os polinésios, eu acho que eram os Maurícios, se não me engano eram perto das Ilhas Maurícias. Ele contratou esse pessoal, eles
encheram o bolso dele de dinheiro. Só que no final da temporada de Lagosta, quando o inverno ia chegar, quando todo mundo ia para casa, ele virou para esse pessoal, pegou e falou o seguinte: eu não posso deixar a ilha sem ninguém. Porque a gente tem equipamento, porque a gente tem um equipamento de rádio, porque a gente precisa cuidar de tudo. Ofereço um dinheiro para algumas pessoas ficarem. Algumas pessoas ficaram. A intenção dele era que, dentro de 6 meses, voltasse um navio. Ele ia mandar um navio para poder reabastecer essas pessoas. Você sabe quando que esse navio chegou? Nunca. O navio nunca chegou. Você sabe o que aconteceu com eles? Eram 7 pessoas. 4 morreram de escorbuto. Um se afogou no mar em desespero. A federação assim, na época do Kirk pode ter dado um vacilo desse, como ela deu eu pro pessoal do eu Landry. acredito fielmente. Sabe por quê? A gente nunca mais viu Gama Triângulo. Coitado. Nunca voltou. Os produtores mesmo acharam que esse episódio tinha tanto furo de roteiro que eles nunca mais tocaram no assunto. Eu fingi que E não aí eu encaro existiu. isso como... Isso não existiu. E aí eu encaro isso como a federação fazendo a mesma coisa. Olha, eu tenho fiel certeza de que isso deu muito errado. Tudo bem, voltando, a parte deles terem a obrigação de destruir Val, porque senão a Enterprise ia cair, eu entendo. Cai eu nas compro essa ideia. críticas, né? O debate Eu compro a filosófico é ideia. superficial, né? O problema é que, fora isso, não tinha razão para eles estarem lá. Foi uma missão malfadada, uma missão que deu muito errado. Eu duvido que... Nossa, a inserção do Kirk sobre como os Gama Triângulo iam aprender agora, como se faz criança, é completamente tirado de um contexto que não... Sabe, ter um filho não é fácil. Então, O Kirk não é o melhor para falar disso. Além da felicidade que você cria quando você tem uma criança, todas as outras partes de ter um filho são extremamente difíceis. O ônus é grande. Tirando o ato de fazer, todas as outras são custosas. Uma mulher ficar grávida é difícil, é um processo doloroso, é um processo longo. Você cuidar, você criar uma criança, você ensinar valores para uma criança é um processo custoso. E aí você falar com toda alegria agora para uma raça que não faz a menor ideia do que é amor, do que é cuidado, porque eles passaram a vida toda sendo mimados por uma máquina, que agora eles vão ter filhos e agora eles vão aprender a se desenvolver, cara. E tudo que tá um contexto completamente errado, assim. Mas assim, a opinião é minha, eu montei ela baseado nas coisas que eu vi, você pode ter a sua, deixa aí nos comentários. Só achei que de todas as coisas que a gente viu em jornadas, todas as decisões, e olha que a gente viu decisões bastante questionáveis por parte da tripulação da Enterprise, do Kirk, essa foi uma das mais controversas e difíceis de engolir, de verdade. Mas, como eu sou muito crítico dessas coisas, então talvez você tenha uma outra opinião. Deixa aí, como eu disse, deixa aí nos comentários. Eu sou do outro lado, né? Eu acho que o custo humano, seja da Enterprise, seja dos Gama Triângulo, era grande demais para deixar o Val continuar com aquele experimento. Né? Aquilo parece que foi colocado lá por alguém, que colocou aquele grupo lá, e eles são vítimas dessas circunstâncias. Né? E eu, assim, embora eu concorde que não é crível que a federação vai cuidar deles direito, até porque o papel de qualquer sociedade é cuidar de si, né? Eu acho que foi a melhor decisão, apesar de todas as tragédias. Mas falando das curiosidades, né? Nesse roteiro aí, originalmente, o escritor, quando o Kirk fala para o Scott na gravação que nem que você tenha que separar a sessão disco da sessão de engenharia. Isso ficou só no diálogo. Originalmente ele queria uma cena do Scott separando e desmantelando a Enterprise para tentar impedir que a tripulação morresse com a queda, né? Mas o custo era muito alto para fazer isso, então eles só deixaram no diálogo, né? Esse é o episódio que começa, né, aquela coisa de que morre um monte de camisa vermelha. Não é o primeiro, né? A gente viu no Nomad também morreram, se eu não me engano, 4 camisas vermelhas no episódio do Nomad. Mas aqui continua isso, né?
E assim, falando do Akuta, né? O Kate Endes, né, foi considerado um dos melhores atores desse episódio. Eu achei também que ele é o que melhor Excelente. entrega, né? E assim, é um episódio que tem toda a cara de Retorno dos Archons, mas falando agora sobre o Chekhov, né? Aqui é o primeiro episódio em que o primeiro nome dele é dito, que é Pavel, né? Tanto que a Landon, né, que é a ordenança, ela chama ele de Pav, né? A Landon, né, que era a atriz é a Celeste Arno, né? Ela disse, né, que demorou um pouco para filmar a cena, né, em que pergunta com os habitantes do planeta se eles sairiam, se eles tinham um ritual assim de namoro e tudo, e dá aquela coisa que eu comentei sobre os sensores e a piada que o Nimoy, o Shatner e o The Forest fizeram, né? Agora, uma curiosidade pessoal, né? Tanto a Celeste Arno e o William Shatner, eles tiveram muita atração um pelo outro, né? E anos depois, naquela época a Yarnell ela era casada, anos depois eles saíram juntos algumas vezes, né? Então assim, fica aqui uma curiosidade que o Shatner e a Yarnell já tiveram um caso, um romance, um namoro após isso. E isso começou nesse episódio. É isso aí. Bom, considerações finais, Bruno? Sua nota, inclusive. A minha nota desse episódio é que assim, ele recebe a nota 7. Ele não é tão ruim quanto muitos dizem, não na minha opinião. Eu acho que ele tenta entregar aquilo que ele promete entregar. Poderia ter sido feito de forma melhor, se tivesse sido mais planejado. Eu acho que aí houve uma falta de comunicação efetiva, tanto da produção com o roteirista, né? E isso prejudicou a agenda para locação, para efeito especial. Mas com o que eles tiveram de tempo e orçamento, eles fizeram até algo interessante. O ruim é como a história anda, ela é rasa em alguns aspectos. Por isso que ela recebe a nota 7 para mim. Ela não recebe uma nota 6, porque o episódio ele anda. Ele dá para acreditar na história em partes dela. Mas podia ser melhor. Dava para ter feito assim como Cidade à Beira da Eternidade, porque o gabarito do roteirista era alto. Eu acho que foi uma oportunidade perdida. Mas foi bom, o episódio não foi ruim. Eu vou dar 5. Caraca, o pior episódio. Não é porque eu acho que se não me engano, no episódio do Lazarus, Lázaro eu dei recebeu 4. 4, né? Eu dei 4. Ele não é pior que o episódio do Lazarus. Não é pior que o episódio do Lazarus. Porque o episódio do Lazarus tem coisas que não dá pra defender, que é um episódio completamente mal feito. O problema do Lazarus é esse, é um episódio mal feito. Esse aqui, apesar de todas as nuances, ainda tem coisas bem feitas. A aparência dos alienígenas é bem feita, tem alguns diálogos que são bem legais. O meu lance é aquele, né? Toda a filosofia por trás desse episódio, toda a interpretação por trás desse episódio, ela é completamente bagunçada. Né? Tem coisas que não servem para nada. As pedras explosivas, eu achei que elas iam prestar para mais alguma coisa, mas depois que o Camisa Vermelha morre, elas simplesmente desaparecem, elas não são mais usadas para coisa nenhuma. O Spock tomou um raio e não morreu. O Spock tomou raio e o dardo no peito e não morre. O Chekhov e a Ordenança pareceu um casal bem estranho pra mim, não comprei muito, eles não parecem ter química, parece bem forçado a relação deles. Então, esse tipo de coisa me fez dar 5. Eu acho que é o episódio mais fraco da temporada, até então. Tanto que tal qual a gente falou, esse episódio não vai voltar. Esse episódio, ele é tal qual o episódio do Lázaro, também é completamente esquecido. Tanto que tal qual o episódio do Lázaro, esse também aqui vai ser esquecido no rolê. Eu não lembro de Gama Triângulo ter voltado em algum momento, eu nem lembro desses alienígenas terem voltado, o que casa muito bem com aquilo que eu falei lá atrás, que provavelmente a desenvolvedora pensou, cara, só esquece que a gente fez isso daí, bola pra frente, e é isso. O que aconteceu? Não foi uma semana fácil, né? Assim, é falta de foco, né? Muito clichê de coisa que eles já tinham feito, né? O debate lá sobre religião, né? Controle social, né? É visível essas coisas. São temas legais para colocar numa história, mas não deu para colocar direito, né? Deixem aí, né, nos comentários, né? Val era um deus ou um ditador de silício, né? Você teria destruído a máquina também? Eu teria.
eu teria destruído. Deixa aí nos comentários o que vocês acham, né? E se você não apertou o botão do curtir, aperta aí, por favor, ajuda o canal do Ponte de Comando a trazer mais histórias e esse debate aprofundado que a gente traz toda semana para vocês. Até o próximo Salto de Dobra. Meu muito obrigado e eu desejo a todos vocês uma vida muito longa e muito próspera. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curta, comenta, compartilha. Se não gostou, curta, comenta, compartilha também, ok? Não se esqueçam de alimentar a Val. Kaplar.